no Panorama 95. 7h36, confirmando 7h36, através do mandato do deputado Adilto Dias, a Assembleia Legislativa fará uma audiência pública no próximo dia 1º de março para discutir a situação precária das estradas do Seridó. A audiência será na Câmara Municipal de Caicó. Essa é a terceira audiência que o mandato do deputado Adilto faz aqui no Seridó. A primeira discutiu a situação de desabastecimento do Hospital Regional e a segunda, a taxação de água bruta aqui no Rio Grande do Norte. Deputado, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, Joelma, bom dia, Geraldinho, todos que fazem parte aqui da 95 FM, a todo o público que nos ouve. Estamos aqui sempre à disposição de vocês para participar aqui do programa e hoje viemos conversar sobre essa audiência pública, que é uma proposição do nosso mandato. Como você falou, a terceira audiência pública que a gente faz aqui na cidade de Caicó, todas sobre temas relevantes. E esse tema de agora é um tema que tem chamado muito a atenção aqui da nossa região, que é a situação das estradas do Seridó. Em especial e de forma emblemática, aquele trecho da RN 118 que pega aqui a saída de Caicó e sai ali no sentido de São João do Sabugi e Ipueira, e também afetando aquela população que segue para o distrito da Palma e cidade de Ouro Branco. Então a situação das estradas é realmente precária e a gente sempre costuma fazer um comparativo com o estado da Paraíba. A gente sempre faz aquele comparativo, Paraíba tem toda a malha viária recuperada e o Rio Grande do Norte é essa situação. E como eu morei na Paraíba há muito tempo, trabalhei lá, eu acompanhei aquele momento de recuperação das estradas, e o que aconteceu ali foi que no governo Cássio Cunha Lima, ele fez uma operação de crédito na época, que foi executada somente no governo seguinte, no governo Ricardo Coutinho, e que essa operação de crédito serviu para recuperar toda a malha viária da Paraíba, que hoje é uma malha viária em excelentes condições. E foi isso que aconteceu na Paraíba. O recurso que era destinado obrigatoriamente para a recuperação de estradas. Então, mesmo que o governador quisesse gastar com outras coisas, era um recurso vinculado para a recuperação de estradas. Então, cidades que nunca foram interligadas por asfalto, às vezes eram interligadas só por estrada de barro, elas passaram a ser interligadas por asfalto. Então, o que me motivou a fazer essa audiência pública aqui na cidade de Caicó para tratar sobre a questão das estradas é que em janeiro desse ano, agora começo do ano, saiu uma notícia de que o governo do estado do Rio Grande do Norte fez uma operação de crédito junto ao Banco do Brasil no valor de 427 milhões de reais. O governador assinou essa operação de crédito e essa operação de crédito serve exatamente para a recuperação das estradas. Então, o que a gente quer com essa audiência pública é chamar o DR, chamar os representantes do governo do estado, para que digam aqui à população uma previsão de liberação desses recursos, quais os projetos que tem para as rodovias dessas cidades daqui do Seridó, a rodovia que liga Caicó Cruzeta, Caicó Jardim de Piranhas, Caicó São João do Sabugi, Ouro Branco, enfim. Todas as cidades aqui, Parelhas, todas as cidades aqui do Seridó, o que há de projetos, previsão de liberação desses recursos que a governadora Fátima está assinando no plano de promoção de equilíbrio fiscal, ou seja, o governo ele impõe algumas condições de um melhor equilíbrio fiscal e a partir daí consegue essa obtenção de crédito. Então é isso que a gente quer debater aqui na cidade de Caicó, porque a RN 118, se vocês pararem para ver as redes sociais, tudo, é o objeto de maior crítica hoje aqui na nossa região, é essa situação dessas estradas, em especial a RN 118. Você espera que nessa audiência o governo já traga, por exemplo, um cronograma e diga, olha, vamos começar a operação de recuperação das estradas tal dia, beneficiando tal cidade? Você espera que isso já seja apresentado na audiência? Isso. Essa é uma possibilidade. Exatamente
o que nós pretendemos. Eu estive no DR, assim, já fiz pronunciamentos na Assembleia. Depois de fazer pronunciamentos na Assembleia sobre a questão das estradas aqui, eu estive visitando o DR e na época o DR disse: temos tais e tais projetos, mas assim, nós não temos a liberação de recursos ainda. E a diferença daquela época para agora é que no começo desse ano saiu essa notícia da assinatura dessa operação de crédito e a governadora Fátima, nas declarações dela, dando assim, a esperança de que esses recursos eles logo estejam disponíveis para esse ano iniciar a recuperação dessas estradas. A governadora foi reeleita com a principal promessa de sua campanha de recuperar, de fazer um programa bilionário de recuperação de estradas. E até hoje ela não conseguiu iniciar isso. Você acredita o quê? Por que é que o governo até agora não conseguiu, por exemplo, recuperar e iniciar esse programa? Olha, é difícil dizer, assim, é uma questão que envolve o próprio governo e o que eu lembro, assim, por exemplo, quando a gente esteve aqui na Exposição Agropecuária do Seridó, a governadora ela falou nesse empréstimo, era metade do ano passado, ela falou, nem tinha conhecimento dessa operação de crédito que o governo planejava fazer, mas ela falou na própria Exposição Agropecuária que iria recuperar todas as estradas e ao lado do prefeito de Caicó se comprometeu com isso e de lá para cá passou o período chuvoso. Estamos no período de seca, que era o período propício para ver a recuperação das estradas, porque as chuvas ficam mais escassas, simplesmente desaparecem as chuvas, e era período para estar se recuperando as estradas. E agora a gente vai voltar, está voltando o período chuvoso, e todo esse período, vários trechos aqui das rodovias não tiveram essa recuperação. Então, essa notícia agora de janeiro, dessa operação de crédito, nos faz ter a esperança de que isso efetivamente se concretize, e é exatamente isso que nós vamos questionar. Previsões. Do mesmo jeito que teve a audiência pública ali em Jardim do Seridó, né, que os técnicos do governo falaram sobre obras hídricas, né, essa audiência pública que ela visa falar sobre os projetos que existem e previsão de início para essas obras aqui das rodovias. Exatamente sobre os projetos, você disse que teve no DR, você chegou a ver projetos aqui para a região do Seridó, e se era prioridade a região do Seridó, as estradas? Sim, é importante salientar que tem estradas que estão em situação calamitosa não só aqui, né, diversas regiões. Uhum. E esse empréstimo, nesse montante, a gente acredita que dê para recuperar em diversas regiões, né, não só o Seridó, mas a nossa preocupação, e essa audiência pública acontecendo aqui na cidade de Caicó, a gente quer saber exatamente das estradas da região, né, exatamente quais são os projetos, previsão de liberação desses recursos, o que ainda precisa para liberar desses recursos, que trâmites burocráticos, e é uma oportunidade da população tomar conhecimento, acompanhar, né, ter uma posição oficial do governo do estado, o que eles têm a nos dizer. Acho que é uma oportunidade para a população que tiver interesse nessa matéria. Dia 1º de março a gente vai estar lá na audiência pública e é transmitida pelas redes sociais da Assembleia Legislativa, pelo YouTube. Então é uma oportunidade para toda a população que tem interesse nesse tema acompanhar, né, o que os representantes do governo têm a dizer sobre as estradas aqui da nossa região. A audiência vai acontecer dia 1º de março, confirmado realmente? Confirmado com a Câmara Municipal de Caicó. Que horas começa? 9 horas da manhã. E quem já confirmou presença na audiência? Isso. Está sendo feito os convites, e o mais importante, no meu entender, de estarem presentes é a área técnica do governo, responsável por essa operação de crédito, para esclarecer se há alguma condicionante, se o empréstimo já é certo, já que a notícia dava como certo esse empréstimo, e previsão de liberação desses recursos, a parte do governo responsável pela licitação e também o DR, que é responsável pelo projeto e execução dessas obras. Então, esses atores estando aqui, acho que, como todas as audiências que a gente fez, sempre vieram os representantes do governo do estado, prestaram esclarecimentos. Tenho certeza que essa audiência pública será muito rica, uma oportunidade para a população também se aprofundar nesse tema. Por mais que seja um deputado de oposição, o governo ele é sensível a ouvir, por exemplo, há um retorno do governo do estado com relação a uma audiência dessa? Sim, o governo tem mandado seus representantes, a gente vê que é uma preocupação do governo do estado. Na audiência pública que fizemos sobre os recursos hídricos, sobre a taxação da água bruta, o próprio secretário veio aqui, esteve presente. Nós temos uma posição totalmente contrária a qualquer taxação
de água bruta, e o secretário veio, explicou, né, colocou diversas condicionantes que não afetaria a todos, teria uma série de condicionantes, não afetaria diversas bacias aqui que são bacias nacionais que passam, surgem na Paraíba, em outros estados e passam por aqui, além de não afetar a agricultura familiar. Então, assim, foi uma audiência que deu para esclarecer muita coisa. Então, o governo, nessas audiências que temos feito aqui, tem mandado representantes, tem feito esclarecimentos. Isso é bom, porque a população acompanha, quer acompanhar e esclarecer sobre essas questões que são temas relevantes do momento, e o nosso mandato, assim, tem feito um mandato pautado de forma independente. A gente não se importa se é um tema que é espinhoso para o governo, como por exemplo a falta de insumos no hospital regional. A gente tem um mandato independente, então a gente pode fazer esse tipo de audiência, esse tipo de cobrança. E o interessante da audiência pública, e eu descobri isso como instrumento do mandato do deputado estadual, é que a audiência pública é muito diferente de um pronunciamento. Eu já fiz talvez 3, 4 pronunciamentos cobrando a RN 118 no plenário da Assembleia, e a gente termina com requerimento encaminhado ao governo. Mas a audiência pública é diferente, porque vem o representante do governo do estado, a gente faz as perguntas, eles fazem os esclarecimentos, aquilo fica gravado, aquilo fica como um compromisso. E não tem a desculpa de que não soube da audiência, nem do que foi discutido. Exato, né? E ele chega aqui e quando ele falar sobre a RN 118, ele vai dizer, nossa previsão é começar no meio desse ano ou em tal período, e aquilo fica gravado, aquilo fica como um compromisso com a população. Se aquilo não é cumprido, depois fica, vieram aqui e prometeram para tal época, tal. Então é um instrumento muito importante que a gente tem utilizado como forma de defender essas questões e debater esses temas relevantes. Pegando esse gancho da importância da audiência, o que é que surtiu de efeito a audiência do hospital regional? Que naquela época você discutiu a questão do desabastecimento lá de insumos no hospital. Melhorou depois daquela audiência? Isso. Os representantes do governo do estado alegaram que assim, não é falta de recursos, não é questão orçamentária. Assim, até tem dificuldades orçamentárias, bem disseram, porque o preço dos insumos subiu mais do que a inflação, muitos insumos, mas não foi o ponto principal. É mais uma questão que eles dizem que acontece e pode acontecer em qualquer unidade de saúde, às vezes um desabastecimento temporário por uma necessidade maior em determinado unidade hospitalar, como por exemplo acontece no hospital regional, e às vezes eles precisam deslocar insumos de uma unidade para outra, e isso às vezes acontece. O problema é que estava e vinha acontecendo de uma forma reiterada, e isso gerou uma preocupação, um certo clamor nas redes sociais, e foi feita a audiência pública. Foi uma oportunidade do governo falar sobre esse tema. Não sei se melhorou, e até assim, uma questão para se voltar a debater, mas o governo do estado disse naquela época que estava aperfeiçoando seus processos, estava em processo de treinamento com essa parte de licitação, de aquisição de insumos, porque é uma parte bem delicada e que realmente isso pode acontecer, um desabastecimento temporário em uma unidade ou outra, e foi isso que eles disseram naquele momento. Quanto à taxação, mesmo depois das explicações do secretário de Recursos Hídricos, o deputado mantém a mesma posição contrária? Isso só para deixar claro que a taxação foi, no caso, válida, já existe no estado hoje, né? Rapaz, eu tenho até que me atualizar para saber. Já é uma lei que foi aprovada, né? Isso. É uma lei de 1996 que autoriza o governo do estado a instituir esse imposto. O governo do estado está autorizado desde 1996. De lá para cá, nenhum governo fez essa taxação da água bruta. E o governo Fátima, a imprensa noticiou, de que faria essa taxação por meio de um decreto. Então, aqueles parlamentares da Assembleia Legislativa que discordam dessa taxação por parte do governo por meio de um decreto, já que a lei autoriza, a deputada Cristiane Danta propôs um projeto de lei que revoga essa autorização. E aí o governo não poderia mais instituir por decreto. E isso está tramitando na Assembleia. Então essa corrente de deputados que é contra essa taxação está fazendo esse processo tramitar e quer levar a plenário para impedir essa taxação. Então aqueles que são contrários a essa taxação ainda têm uma esperança de que o governo seja impedido de realmente fazer essa taxação. Embora seja difícil, porque a oposição é minoria e um projeto desse precisa de uma articulação, assim como foi feito em outras situações, para que consiga vencer. Mas não é uma questão batida, não é uma questão que está certa,
mas hoje o governo tem todos os instrumentos para fazer essa taxação, e aquela audiência pública foi um momento em que eles puderam explicar diversos pormenores, como por exemplo, que não afetaria a agricultura familiar, daquilo que é definido por lei como agricultura familiar, também não afetaria as bacias aqui, leito do rio Seridó, leito do rio Piranhas, aquelas bacias que são bacias nacionais que surgem de outros estados também não seriam afetadas, limites de vazão, eles esclareceram limites de vazão que também não seriam taxados. Então foi um momento importante aí para a gente debater essa questão da taxação da água bruta. Nos mantemos contrários e temos esperança que a gente consiga impedir essa taxação, a Assembleia consiga impedir por meio de um projeto de lei. Ainda nesse gancho de pautas polêmicas, você tem tido muitas posições firmes, e uma delas, por exemplo, foi essa questão de ser contrária à manutenção do ICMS em 20%, né? E a Assembleia, quem votou contra essa proposta, sustentou um discurso de que prejudicaria a economia do Estado, inviabilizaria a geração de emprego, né? Realmente de lá para cá, o que mudou? Você continua, por exemplo, firme nessa sua posição? Continuo, Marcos, pelo simples fato que eu sou desfavorável a qualquer aumento de imposto. Naquela época o governo já havia aumentado o imposto, a alíquota do imposto, e o compromisso do governo sempre foi de que o aumento era temporário, era até o final do ano, um aumento temporário para compensar uma desoneração que o governo Bolsonaro fez no ICMS dos combustíveis, e aquilo afetou a arrecadação estadual. Então, eu nem era deputado nessa época, a Assembleia aprovou no final do ano de 2022, a Assembleia aprovou esse aumento temporário, sempre foi um compromisso de um aumento temporário para compensar essa perda de arrecadação. E chega perto do final do ano, quando o imposto iria voltar à sua alíquota normal, e o governo faz uma série de alegações de que precisa manter a alíquota, e nós não concordamos, porque aquele aumento que seria temporário para evitar uma perda de arrecadação, ele passaria a ser um aumento permanente. E assim, nós realmente não concordamos, porque a sociedade brasileira ela já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, e não se adianta se justificar que é o aumento da carga tributária que vai possibilitar o governo fazer mais. Acho que não. O governo tem que se preocupar em ser eficiente, tem que se preocupar em adequar o gasto público, e tem que se preocupar em prestar um bom serviço à sociedade. A sociedade já paga muitos impostos. Eu não sou favorável a qualquer aumento de imposto, seja uma taxação de água bruta, seja um aumento de alíquota de ICMS, e acho que isso só faz atrapalhar e inviabilizar a economia. Por mais que Nelter, Francisco tenham algumas bases aqui em Caicó, você é hoje o único deputado da Assembleia Legislativa que tem realmente uma base mais sólida no município de Caicó. É um peso muito grande carregar essa responsabilidade, por exemplo, de ser hoje um dos poucos caicoenses com cadeira na Assembleia? Sempre teve Vivaldo Costa, não foi reeleito essa última. Tenho eu que tenho uma base principal também aqui em Caicó. Tem outros deputados que também são bem votados, e é uma responsabilidade, sim. E quando eu assumi essa responsabilidade, esse compromisso público de estar no mandato, eu sempre busquei pautar pela independência, por poder trazer sistemas relevantes aqui para a cidade, por poder criticar o governo quando precisasse ser criticado, e critico sem nenhum problema, sem nenhuma amarra e sem nenhuma dependência do governo. Então é uma opção que fizemos, e isso tem os seus aspectos positivos e negativos, né? Você também acaba deixando de ter certa influência no governo, né? Digamos assim, certa possibilidade de trazer recursos junto ao governo, de ter influência. Vamos fazer isso aqui ou fazer, mas não me importa. O que importa para mim é ter independência de posições, é poder fazer as audiências públicas que eu faço, é poder ter independência quando você não indica cargos no governo, fazer, vamos tirar seus cargos, não. Então foi uma opção que eu fiz desde o começo do mandato, e faço de forma muito serena. Meu mandato hoje é um mandato que cobra, é um mandato que, quando tem temas de interesse da cidade de Caicó, tenho liberdade de fazer uma audiência pública, convocar representantes do governo e fazer um mandato pautado nos interesses da cidade. E governadora vier e fizer as obras que precisa,
eu também sei reconhecer. Não sei só criticar também. Você acha que o exemplo disso foi o que aconteceu no Carnaval? E é bom até que você esclareça isso. Você anunciou que destinou para o Carnaval de Caicó emenda, acho que de 50 mil reais, 100 mil reais, né? E o prefeito disse aqui nesse mesmo programa, nesse mesmo microfone que você está, que a sua emenda ainda não foi paga, né? Você acha que foi pelo fato de você ser oposição, por exemplo, ao governo do Estado? Não. Eu sou oposição ao governo do Estado e a emenda de Caicó, a emenda foi encaminhada para os blocos. O objeto da emenda é para fomentar os blocos de rua da cidade de Caicó. E essa emenda, quando a emenda ela tem uma urgência de ser paga, eles orientam a mudar para transferência especial. Essa transferência especial ela sai direto do governo do Estado para a prefeitura. O deputado Francisco do PT, que é líder do governo, tinha conversado conosco na semana do Carnaval e se comprometeu, adjunto, a emenda sua e de Terezinha, que estão na mesma situação, sai até a sexta-feira, e me encaminhou um empenho da emenda, um pré-empenho da emenda. Nossa equipe encaminhou à prefeitura o pré-empenho da emenda, com compromisso do governo que sairia até a sexta-feira. Então, no caso da semana passada. Isso, até sexta-feira de Carnaval. Sim, de Carnaval. Isso, até sexta-feira de Carnaval, sexta-feira do Carnaval. E o governo tem ciência disso, a prefeitura de Caicó tem ciência disso, e o que me chama a atenção é que o próprio prefeito, doutor Tadeu, disse aqui que está em lua de mel com a governadora. Ele disse aqui, com todas as letras. E se o governo sabe que tem a emenda e a prefeitura tem a emenda, e eles se dialogam, se a emenda não saiu até sexta-feira, como foi compromisso do governo, o último culpado é o deputado estadual, né? Se eles estão em lua de mel e estão dialogando, se não saiu, eu não sou o culpado por isso. São questões burocráticas, que às vezes atrasam um dia, 2 dias. E se a emenda saiu na semana seguinte ao Carnaval, vai servir para pagar as despesas que ainda tem do Carnaval. Já saiu a emenda já? Vou procurar saber. Mas creio que tá sim. Garantido no caso. Está né? garantida, porque Só o governo já essa garantiu. questão aí, porque o prefeito acabou dizendo o Carnaval já passou, aí fez uma relação com a emenda. O que acontece agora, então? Depois que o Carnaval realmente já passou... Vai ser paga. É uma boa pergunta. Ele podia até dizer o que é que ele vai fazer com essa emenda, então. Deverá ser paga nesse caso, né? Não, será paga. Sim. Porque se o governo diz, se o líder do governo diz que cai até a sexta-feira, se há um atraso, é um atraso por burocracia. É um compromisso deles liberar até a sexta. Mas não é coincidência o governo ter atrasado o pagamento de emendas de 2 deputados que são oposição ao governo? Você e Terezinha? Isso. Eu entendi a diferença da minha situação e de Terezinha para a situação das outras emendas. Eu e Terezinha somos deputados de primeiro mandato. E nossa emenda foi encaminhada no início desse ano. Vivaldo Costa tem uma emenda remanescente do mandato dele. E Francisco do PT tem uma emenda remanescente do ano passado. Então não foi nenhum tipo de perseguição. E a gente tem que ser justo com isso. A emenda, a minha situação, a de Terezinha, era a mesma situação. Um compromisso para sair até a sexta-feira a emenda e não saiu. Agora, eu acho injusto do prefeito não citar o meu nome e não citar o Terezinha. Por quê? Porque se a emenda não saiu na sexta-feira, tinha um compromisso de sair, no máximo deve sair na semana seguinte, nos dias seguintes. E ele vai usar isso para pagar as despesas do Carnaval. E a própria Terezinha Maia, que não está aqui para falar da emenda dela, mas ela teve uma boa vontade, um gesto com a cidade de Caicó de mandar emenda para fortalecer o Carnaval de Caicó. Que quando a gente esteve lá conversando com vocês no camarote lá, a gente disse a importância de manter essa tradição do Carnaval de Caicó. Um carnaval que começou pequenininho ali no Vila do Príncipe, foi para o CDS, começou a crescer, e hoje o Carnaval ele precisa assim, de grandes atrações, de grandes estruturas para manter o Carnaval de Caicó, porque hoje sofre a concorrência de Natal, que antes não tinha Carnaval, sofre a concorrência de outras cidades. Então o Carnaval de Caicó precisa de investimento para se manter com tradição, para se manter grande, para se manter atrativo ao público, e acho que é isso que tem que ser feito. Grandes atrações e também mesclando com os artistas locais para valorizar o artista local, mas o que realmente traz um público maior que a gente tem visto é aquelas atrações de nome, de repercussão nacional, regional, que assim tem atraído o público. E fazendo essa mescla, né, do artista local com o artista de renome, eu acho que isso aí é a receita do sucesso aí para o Carnaval de Caicó, mas realmente lamento assim, que não tenha sido citado a questão da minha emenda e a de Terezinha. Achei uma injustiça. Agora que se diga, eu não sou o primeiro a fazer essa reclamação. Primeiro que eu vi aqui reclamando dessa postura do Dr. Tadeu de mencionar recursos de aliados e não mencionar
daqueles que não são aliados, foi o próprio Arthur Mainá, que numa entrevista aqui a você, Marcos Dantas, disse, olha, o recurso ali da praça, eu acho que era aquela praça do Castelo Branco, pô, não chamaram, não convidaram o Rafael Mota, que destinou o recurso, não me chamaram, não mencionaram, ele fez uma reclamação pública aqui, né? Então acho que essa postura do Dr. Tadeu, acho que ele deveria repensar, porque enviam recurso para Caicó, parlamentares de esquerda, de direita, todos os parlamentares federais, todos buscam, encaminham e trabalham por melhorias para Caicó, e acho que não se deveria fazer diferenciação, apesar de que nessa é uma diferenciação objetiva, porque o recurso não cai até a sexta, mas mesmo assim, como eu disse aqui, deveria ter sido citado. Para fechar essa questão de emenda, para a gente partir para outro assunto, o prefeito aqui também fez um desafio, né? Uma provocação, aliás, não foi nem foi uma provocação, né? Para que vocês, deputados da terra, enviassem emendas para a festa de Santana esse ano. Você vai me enviar a emenda para a festa de Santana? Isso. De início não foi colocada e há a possibilidade sempre de se fazer um remanejamento. A festa de Santana é importantíssima para Caicó, mas assim, só antes vou conversar com o pároco da cidade, Jerônimo, Padre Jerônimo, para conversar com ele qual a necessidade da festa de Santana, em que posso ajudar, como posso ajudar. E com relação às atrações da festa de Santana, ela é hoje feita sob um modelo de parceria público-privada. Então a prefeitura entrega a iniciativa privada, que muitas vezes arcam com a maior parte dos custos ali, né? Há uma concorrência e a prefeitura gasta menos com isso, e vê como é que o nosso mandato pode se encaixar nisso, mas sempre deixando claro que estou disponível a mandar os recursos que se fizerem necessários aqui para a festa de Santana. Deputado, não que os nossos assuntos até agora sejam menos importantes, mas eu acho que toda Caicó está querendo saber política, né? O que é que vai acontecer em 2024 com relação ao bloco de oposição aqui no município de Caicó. Criou-se uma expectativa, já há alguns meses, de que o seu nome estaria à disposição para disputar a prefeitura de Caicó. Realmente seu nome está à disposição para disputar a prefeitura de Caicó ou não? Eu tenho uma situação hoje de que o meu partido, o MDB, pelo menos o que eu vi na imprensa, e né, Arthur Mainá está indo para o MDB, já deu declaração nesse sentido, e a orientação do partido hoje é caminhar com o Dr. Tadeu. Meu mandato pertence ao partido, eu sou um deputado estadual eleito pelo MDB, e quando você diz, eu até dei entrevista a vocês, e disse, coloco meu nome à disposição, mas veja que hoje, nem que eu quisesse, eu posso colocar meu nome à disposição, digamos assim, porque eu tenho essa situação a ser resolvida, né? Não descartaria ser candidato, mas o que eu quero dizer a vocês é que eu venho conversando, nós viemos conversando esses últimos dias, com diversos atores políticos, pessoas aqui da sociedade de Caicó, que entendem que Caicó pode ter uma alternativa, deve ter e terá uma alternativa aqui para a cidade de Caicó, e que os problemas de Caicó devem ser debatidos e serão debatidos, né, nesse ano, que é um ano de campanha política. E viemos nesses últimos dias conversando com diversos outros atores políticos que estão na oposição, conversamos com os vereadores do MDB, nosso partido, Júlio César, Lobão, Mancuso, e todos estão imbuídos em estar em um palanque de oposição. Conversei com Diego Vale também, que foi candidato aqui em Caicó, teve uma boa votação aqui em Caicó. É um rapaz preocupado com as questões da cidade, é um rapaz que tem um trabalho aqui na cidade em favor de sua cidade. Então, tenho conversado com ele. Ele também, apesar de ter dito que não seria candidato, mas ele se mostra assim bem interessado, apesar de ser candidato ou não. Ele se coloca bem interessado em debater esses temas, em estar junto, em fazer um projeto, ajudar a fazer um projeto para Caicó. É um nome muito importante que a gente, nas últimas semanas, tem conversado bastante. Conversei com o Zé Maria, que é presidente do PL, ele não tem alinhamento com o Dr. Tadeu, deverá seguir, formar uma nominata e seguir na oposição. Conversei também com o Diogo Silva, que nos afirma que estará na oposição, Max, vereador da Câmara, que tem feito uma oposição muito qualificada. Então aquelas pessoas que pensam que Caicó não terá uma alternativa, que Caicó esse ano não será debatido seus problemas, que não terá um candidato forte, um candidato que venha debater esses problemas, as pessoas que pensam assim estão enganadas. Nós teremos candidato, e o meu trabalho aqui é tentar unir essa oposição, é a gente conversar, sair com um nome de consenso. Eu acho que se a gente tiver
um candidato de oposição e o candidato, o atual prefeito. Eu acho que nós temos tudo para fazer um debate qualificado, um debate sobre Caicó e um debate do que Caicó pode avançar e do que podemos propor para Caicó de forma bem justa, de forma bem pé no chão, de forma que respeite os serviços públicos da cidade e a saúde financeira da prefeitura. A percepção que eu tenho, não sei se é dos meus colegas e é de muitos que estão nos ouvindo, é que se dependesse de você, você permaneceria como deputado e encontraria um nome que não seria o seu para disputar a prefeitura de Caicó com o seu apoio. É mais ou menos isso? A decisão de ser candidato, ela precisa ser uma decisão bem amadurecida. Mas tudo começa com um desejo pessoal, né? Com certeza. Seu desejo pessoal é disputar a prefeitura de Caicó ou não? Eu tenho vontade de disputar a prefeitura de Caicó, porque eu vejo que Caicó ela pode avançar, ela tem problemas que não estão sendo debatidos nesse momento. A própria saúde financeira do município é algo que nos preocupa. A prefeitura de Caicó tem aumentado seu endividamento de gestões passadas para essa. Então nós temos que debater esses problemas e posso ser candidato se resolver a minha questão partidária. Posso ser candidato, mas não é uma decisão, que eu já disse aqui, não é uma decisão tomada. Tenho que conversar com todos os demais atores políticos, com todas as demais pessoas que estão na oposição, os atores políticos que estão na oposição, e também conversar com a sociedade de Caicó, fazer diversas visitas à classe empresarial. Então, assim, o que mais me preocupa hoje é que Caicó debata seus problemas, que Caicó tenha um palanque forte, que Caicó venha a debater essas questões. Então, acho que, independentemente de campanha política, de quem saia vencedor, se a gente puder debater a cidade de Caicó, acho que isso só é bom para a cidade de Caicó. Bom dia, Joelma. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo, deputado, os que estão aqui assistindo, nossos ouvintes, internautas. Nós estamos há poucos meses das definições definitivas para essas eleições devido à questão do calendário eleitoral, né? E a oposição ainda não tem um nome definido, né? Essa questão do nome do senhor, do próprio Diego Vale, acaba não sendo uma forçação da própria oposição, já que vocês não tiveram um nome que realmente entra para a disputa, acaba prejudicando até os que vão ser candidatos a vereador? Não prejudica não. Infelizmente, assim, acaba tendo que ter essa espera, digamos assim, porque assim, temos prazos de filiação, estamos conversando sobre nominatas, não só uma nominata, mas também diversas pessoas, até que já foram candidatas e que têm um pensamento divergente do atual governo aqui de Caicó. Então, pessoas que têm pensamento divergente, pessoas que querem debater a cidade de Caicó, nós estamos conversando, estamos montando nominata, e tudo isso é um processo. A gente conversa, a gente dialoga, e já conversei com diversas outras pessoas. O próprio Diego Vale, questionei se ele tinha interesse em ser candidato. Ele já tinha dito aqui publicamente que esse era um ano que ele estaria focando na empresa dele, passou por um problema de cunho pessoal, de saúde na família. Então, ele, das vezes que eu conversei com ele, e ele é um excelente nome, das vezes que eu conversei com ele, ele me colocou essas questões. Não sei se ele pode mudar de ideia, é um nome que tem potencial. O próprio vereador Max tem feito um trabalho na Câmara de Vereadores no sentido de trazer questões delicadas do município. Ele é um nome que tem se mostrado qualificado. Eu estou aqui citando nomes, poderia citar diversos outros, mas assim, não tem um nome certo. Só que isso acaba não prejudicando a oposição? Não acaba prejudicando vocês? Que vocês estão correndo atrás de um nome já no final do segundo tempo? Não prejudica não, porque o que prejudica mais é se a oposição sair dividida. A partir do momento que a gente tiver um nome, a partir do momento que a gente tiver uma chapa, se o trabalho que vem sendo feito de conversar com os diversos segmentos da oposição, ele tiver concluído e a gente conseguir sair unido, o nome que for vem com uma boa
condição de disputa e vem com uma boa condição de debater os problemas aqui da cidade. Hoje, dia 19, a oposição tem possibilidades, mas não tem um nome fechado ainda para disputar a prefeitura. Não tem um nome fechado, mas estamos dialogando e vamos ter esse nome até abril. Se não for Adjuto ou Diego, quem será? Quem é o terceiro nome? Inclusive você citou a IMAC, citou Diogo Silva, citou Diego, citou Adjuto, 4 nomes. Você acha que o candidato sairá desses 4 nomes? Não necessariamente. São nomes que hoje se colocam como oposição, estão fazendo oposição, querem discutir Caicó e querem uma alternativa para Caicó. São nomes que eu citei que não necessariamente sairá desses nomes. Mas o tempo está chegando, estamos discutindo os nomes e vamos apresentar a cidade de Caicó. E o mais importante, como eu disse, Joelma, não é a definição de um nome agora, mas a oposição sai unida. E eu tenho conversado. Se a oposição sai unida, temos condições de fazer um bom debate aqui em Caicó e ter uma eleição bem disputada. Vocês querem apresentar o candidato até quando? Até abril. Acho que até abril é o prazo das convenções? Isso. Não das filiações. Das filiações. Onde deverão estar filiados aos seus partidos e é o tempo que a gente tem pré-conversando. Por isso que eu falo que vocês estão correndo contra o tempo. Isso, pois é. O PL, exato. O PL mesmo, por exemplo, exemplificando, o PL mesmo é um partido que tem conversado uma nominata própria e está estudando lançar uma candidatura própria. E é isso que a gente quer conversar e tem que conversar até lá. De unir todas as vertentes. Se a gente conseguir unir todas as vertentes, isso para mim é o mais importante. Porque a gente consegue apresentar uma alternativa para Caicó e saindo unido é uma condição de vitória mais significativa. Deputado, se vocês não conseguirem o nome, e você conseguir... Mas terá um nome, não sei, tem vai como ter, não conseguir. Vai ter. Pode acreditar que vai ter. Claro, eu acredito. E será um bom nome. Se vocês não, mas é isso que eu queria perguntar. Se vocês não conseguirem esse nome, você vai disputar a prefeitura? Não descartei. E na primeira entrevista que você me fez aqui, depois, e olha que Marcos Dantas é apressado, porque eu tinha acabado de assumir como deputado e Marcos Dantas já veio falar. A gente gosta de notícia, né? Não, e você não descarta ser candidato, mas Marcos Dantas temos 2 anos aí para frente e desde aquela época a gente nem descartou. Marcos Dantas, não posso descartar nada. Mas essa mensagem que eu quero passar, que a gente está conversando, que a gente está dialogando com a oposição e que a gente quer apresentar uma boa alternativa para Caicó e debater os problemas. Porque se parece que Caicó não tem problema, porque esses problemas não estão sendo debatidos. A partir do momento que se tiver um debate, que se tiver um pré-candidato, acho que Caicó vai ter condição de avaliar melhor a atual situação da cidade e o que Caicó pode ou não pode mais daqui para frente. O ouvinte aqui lembra Sandra Kelly. Sandra Kelly também seria uma opção? Sandra Kelly é um excelente nome, lembrado do Dr. Tadeu. Lembrado por Diego Vale, falou aqui também com vocês aqui em entrevista. É um nome que ela pode tanto compor uma chapa majoritária, como também, se ela tiver interesse, de repente ser pré-candidata a vereadora. É um nome que aglutina um segmento, é da universidade, então é um nome que enriquece a oposição. Se ela tiver do lado da oposição, enriquece e traz ainda maior representatividade para a oposição. Excelente nome. O senhor espera do eleitor entender, caso o senhor decida ou possa colocar o seu nome à disposição, de uma cadeira do Executivo de Caicó, já que o eleitor confiou o senhor para deputado estadual, e de repente o senhor sair a candidato a prefeito, isso não é trair quem lhe confiou ser atuante lá na Assembleia? Não trai não, porque Caicó ela tem que ter esses problemas debatidos. Eu coloco meu nome à disposição e mesmo que eventualmente eu saísse do meu mandato, o que nós temos como deputado estadual de mais significativo e objetivamente, além da atuação, como eu faço atuação em defesa da cidade de Caicó, são as emendas parlamentares. E se porventura eu vier a ser candidato, eu pelo menos conversaria com o meu suplente e pediria um acordo com ele para que as emendas não deixassem de ser enviadas para a cidade de Caicó. Quem é o suplente do senhor? Isaac, ele é da cidade de Mossoró, e se eu, porventura, viesse a ser pré-candidato aqui na cidade de Caicó, teria essa conversa com ele para que as emendas
do nosso mandato também venham a ser destinadas aqui para a cidade de Caicó, como por exemplo Carnaval, Festa de Santana, e isso aí naturalmente não viria atrapalhar a cidade de Caicó, já que tem uma cadeira, e a Assembleia, nesses casos, é importante a questão das emendas. Então, não vejo nenhum problema em ser pré-candidato, caso isso venha a acontecer, mas é o que eu digo. A gente vem conversando, trabalhando para que a oposição saia unida. Não necessariamente o meu nome, mas que venha unida. O ouvinte pergunta aqui, e Lobão, não seria um nome para disputar a Prefeitura de Caicó também? Lobão, já conversei com ele, e ele me diz que a intenção dele é renovar o mandato dele. Lobão tem muito serviço prestado a Caicó, Lobão é um bacurau histórico, desde a época de Henrique, Lobão ia com meu pai a Brasília e pedia, né, diversas coisas. Lobão, se sentar aqui, ele passa meia hora aqui falando tudo que ele já Vamos deixar Lobão para outra oportunidade. Tudo que ele já lutou. Ele está prometendo entrevista bombástica aqui, então tem que deixar para outra oportunidade. A questão de partido, essas coisas. Mas Lobão, ele tem uma história aqui com Caicó e tem muito a contribuir. E já conversei com ele e ele já me disse que a vontade dele é renovar o mandato dele, e ele vem trabalhando para isso e tem feito um trabalho que tem ajudado muito Caicó. Deputado, a gente percebe uma certa cautela na sua fala com relação a essa questão de confirmar uma pré-candidatura a prefeito de Caicó, porque depende, claro, de uma liberação do seu partido, né? Como é que está essa questão? A gente está vendo aí uma saída um pouco traumática, né, sua do MDB, depois que o presidente, vice-governador Walter Alves, decide entregar o comando, tirar de suas mãos e entregar o comando a Arthur Mayná. Como é que está esse processo? Você já pediu a sua desfiliação do MDB? Você espera que o partido libere você? Isso, a minha situação no partido, assim, não é uma situação confortável, porque hoje o partido, ele tem um vice-governador, né? Foi eleito na chapa com Fátima Bezerra, e eu tenho tido essa atuação independente. Por exemplo, a votação do ICMS, eu fui contra a manutenção do aumento do ICMS, que era uma matéria intrinsecamente de interesse do governo. Então a gente já vinha dialogando, mandando emissários, conversando para a minha saída do partido, coisa que até hoje não aconteceu. Então já protocolei formalmente um pedido de desfiliação do partido, que o partido analisa e dará uma resposta. Mas a situação é essa, né? Tenho conversado para que tenha essa liberação do partido, até mesmo em razão dessa situação de eu estar fazendo um mandato de forma independente e o MDB hoje, né, ser da base do governo, ter a vice-governadoria. Então acho que é uma situação melhor para todo mundo que eu não esteja no partido, assim eu penso. Você já pediu a sua desfiliação? Já protocolou? Já protocolei. Já teve alguma resposta do partido? Não? Não, ainda não. Mas estou aguardando e a gente... Mas você espera realmente, por exemplo, que não haja qualquer dificuldade do vice-governador? Mas se houver alguma dificuldade, também se pode acionar a justiça, todas essas questões. Você esperava realmente que Walter entregasse o comando do MDB de Caicó a Arthur Mayná? Não sei, ele fez o convite a Arthur, e Arthur conversou antes comigo. Eu disse que não tinha problema nenhum Arthur ir para o partido. Ele iria para o partido, eu sairia do partido. O problema foi esse, porque ele foi para o partido e eu não consegui minha liberação. E hoje o partido está se encaminhando para o palanque de Dr. Tadeu. Palanque de Dr. Tadeu, que é historicamente o palanque de Vivaldo Costa, e o nosso palanque, que é historicamente o palanque do Verde, do Bacurau, de Manuel Torres. Então, o nosso partido, que sempre esteve aqui, foi para o outro lado, e eu estou nessa situação. Meu mandato depende, meu mandato pertence ao partido. Eu continuo na mesma posição que sempre estive, mas aqui em Caicó o partido está migrando para uma outra situação. Mas, assim, não me preocupa a questão partidária, do nome do partido, o MDB, ou é partido A, B ou C. Porque aqui em Caicó todos conhecem nossa posição, nossa história junto à bandeira verde, nossa história no sentido de representar o legado que deixa Manuel Torres como a maior expressão do Bacurau aqui na cidade de Caicó. Então é isso que nós vamos continuar. Nós continuamos onde sempre estivemos, independente de número de partidos, se é o 15 ou se é outro número. E sempre lembrando assim que as pessoas, talvez os mais novos, não vão ter essa noção, mas o Bacurau representa muito aqui para o Seridó, para o Rio Grande do Norte, porque o Bacurau é
é o MDB. O MDB é o partido que é o partido opositor ao regime militar. Naquela época só tinha Arena e MDB. E MDB era o partido de Aloysio Alves, que inclusive na ditadura militar teve seus direitos políticos cassados. E as pessoas daquela época que se insurgiam, não digamos assim se insurgiam, mas estavam contra o regime, elas em campanhas políticas, elas iam para a rua e tinham a coragem de levantar galhos verdes, representando. E tudo isso tem um simbolismo, né? Um simbolismo de coragem. Então, o MDB representa tudo isso. O Bacurau representa tudo isso. É algo muito forte. Então, eu continuo onde sempre estive. Independente de partido, eu estou do lado do verde, do lado que representa a história de Manuel Torres, do lado que representa a história do verde aqui na cidade de Caicó. Então, só mais uma questão com relação a isso. A gente sabe que existe uma ala saudosista do MDB aqui em Caicó que ficou muito chateada, muito revoltada, inclusive com a posição de Walter Alves. Mas, na sua opinião, o seu grupo político ele pode até ter perdido o MDB, mas não perdeu o Bacurau de Caicó? Não, de forma alguma. E como eu digo, nós estamos onde sempre estivemos. Dr. Tadeu tem uma história política ao lado de Vivaldo Costa. Nós temos uma história política no MDB e a nossa missão é representar, além de representar a nossa cidade, representar essa história de uma bandeira que tem como seu principal expoente Manuel Torres, que é dessa época em que o Bacurau, em que o partido, o MDB, ele sofria perseguições porque era um partido contra a ditadura. Então a história do MDB ela vem dessa época, é uma história muito bonita e a gente tem essa missão de representar o verde aqui na cidade de Caicó. O senhor disse que faz a Assembleia um mandato independente, né? Isso não pesou na decisão de Walter Alves, que o senhor é do MDB, mas acaba agindo como se não fosse? Mas veja, eu acho muito importante, e isso eu digo não só pela Assembleia, se você pegar as votações nacionais, o MDB ele sempre foi um partido plural de respeitar as posições de seus parlamentares. Nenhuma votação, pega o MDB ou qualquer outro partido, por mais que o partido feche questão, ela não é uma unanimidade. A gente tem que respeitar posicionamentos dos parlamentares, de certa forma. O MDB respeita isso aqui no Rio Grande do Norte, respeita isso a nível nacional, mas que realmente é uma situação que pode causar um desconforto, né? Então, eu continuo e prezo muito por ter esse posicionamento. Você imagine, você, Joelma, você tem seu modo de pensar, você é eleita para um mandato, você está representando aí diversas pessoas que acreditaram em você e você tem um posicionamento que você acredita naquilo piamente. Você não se sentiria muito frustrada se você tivesse, por uma questão ideológica partidária, que votar de certa forma? Então acho que isso eu tenho prezado muito, assim, questão de minha consciência e de ter a consciência de que eu fiz o meu melhor, que votei da forma como deveria ter votado, assim, prezo muito por isso e acho que tenho tomado as decisões de forma correta. Você vai deixar Diego Vale votar ou você vai insistir para que ele realmente dispute a prefeitura de Caicó? Eu converso com ele e ele é um nome que pode muito somar numa chapa majoritária, seja como candidato, pré-candidato a prefeito, vice-prefeito, e tenho conversado com ele, as últimas conversas que eu tive, ele já me disse por mais de uma vez que não pensa em ser candidato agora. Isso é uma decisão que passa também pela família dele, de conversar com a família dele, mas o mais importante é que assim, nas conversas que tenho tido com ele, ele diz que está com a oposição, ele diz que está para dialogar, para pensar Caicó, para ajudar num projeto, a elaborar um projeto para Caicó, e isso para mim tem sido muito importante porque ele tem muito a somar, independentemente dele seja candidato ou não, e isso é algo que a gente pode conversar daqui para lá. Deputado, só para fechar aqui a nossa entrevista, não sei se os nossos colegas têm mais alguma pergunta, né? Fique à vontade. As pesquisas mais recentes, claro que não tivemos até agora nenhuma pesquisa divulgada aqui em Caicó registrada, né? Apontam uma avaliação muito positiva da gestão do Dr. Tadeu, que leva ele a uma condição de um favorito para as eleições desse ano. Inclusive alguns aliados dele já dão como certa a vitória, aquela coisa toda. Até então, até o lançamento de sua pré-candidatura, não se cogitava
nomes de oposição. Como é que você vê a gestão, Tadeu? Você vê realmente esse favoritismo no prefeito? Você acha que é um candidato que pode ser enfrentado e até derrotado nas eleições? Foi isso que eu falei quando estive lá no camarote no carnaval com vocês, que quando a gente não debate os problemas de Caicó, era como se esses problemas não existissem. A partir do momento em que se está entrando no ano eleitoral, naturalmente os problemas da cidade, os problemas administrativos, eles começam a ser debatidos. Então, se alguém achava que já ganhou ou que não vai ter candidato, isso não existe, né? Na verdade, haverá um debate sobre a cidade, haverá um debate sobre os problemas da cidade, e dentre os principais problemas, você está aqui no rádio, você sabe mais do que eu, porque chega aqui as demandas da população. Nós vemos uma situação de muita necessidade na saúde, por exemplo, em diversos setores do serviço público da cidade de Caicó, e o mais preocupante de tudo, como eu já disse, é a questão também do endividamento da prefeitura. Exemplificando aqui para quem está nos assistindo, se você tem o seu mercadinho e chega uma pessoa para comprar lá e a pessoa diz: bota aí no caderninho que eu pago depois, vendo um fiado. Aí o cara vai e compra uma vez, depois volta, pede de novo no fiado. Na terceira você já não vai vender para ele, você vai cortar. Então é isso que está acontecendo com a prefeitura de Caicó, que tem atraso nos fornecedores, e isso acaba por se refletir no serviço público. Às vezes você vai num equipamento de saúde, não tem um medicamento, ou precisa de uma assistência social, não tem uma cesta básica. Então são questões que vão naturalmente ser debatidas aqui na cidade de Caicó, né? Então vocês estão para isso. Então vocês apostam as fichas para um sucesso eleitoral no debate, em aprofundar o debate sobre Caicó? Com certeza, com certeza. Toda gestão ela tem suas qualidades, suas virtudes e seus defeitos. E a partir do momento que houver esse debate, né, se poderá ter uma melhor noção sobre a cidade, sobre os problemas administrativos, sobre os problemas em geral da cidade. E qual é a sua visão sobre Caicó hoje? A visão é que tem muito a avançar. A minha visão é que tem preocupação com relação à administração pública. Se uma administração pública que só aumenta seu endividamento, como que será isso? Parece até que está jogando, digamos assim, o problema para o próximo, entendeu? Então isso tem que ser debatido. Como é que está a saúde financeira do município? São questões que serão debatidas no seu tempo oportuno. De 0 a 10, que nota você daria hoje para a gestão Tadeu? Eu não tenho como avaliar, dar uma nota específica, porque é uma gestão que tem seus acertos e seus defeitos. Acho que quem pode avaliar mais e principalmente é aquela pessoa que está precisando hoje de uma unidade de saúde, que tem dificuldade em conseguir um medicamento, e essa pessoa ela pode avaliar na necessidade dela, que sempre precisou dos serviços de saúde, né? Comparar essa gestão com outras, tá diferente, não tá? Mas estaria mais próximo ali de quê? De bom, ruim, péssimo ou ótimo? Regular. Não, só não tem. Eu ainda continuo curiosa, Marcos, né? Ainda continuo curiosa, né? Eu queria que você falasse na frente do microfone, por gentileza. Eu tô falando aqui. Sim. E a gente vê o desejo do grupo de oposição que os nomes sejam Adjunto ou Diego Vale. Ou os dois, mas pelas palavras de Adjunto, se a gente perceber bem, tá difícil convencer Diego, né? Pela toda a situação que Diego até já colocou. Adjunto está amarrado à situação do partido, né? Se corre contra o tempo, possa não dar tempo, né? Qual é o terceiro? Mas dá tempo. Mas se não dá tempo? Dá tempo. Não. Qual é o terceiro nome que vocês têm? A terceira opção mais forte. Eu não vou falar de nomes, não. Não se preocupe, não. Tem uma surpresa aí? Pode ter uma surpresa, então? Não, pode ser que não seja nem eu nem ele. Pode ser. Mas um nome que ninguém até agora especulou, por exemplo? Pode. Agora, é o que eu disse. Se a oposição não vier unida, se, por exemplo, o PL tem um candidato, né, tem outro candidato aqui, outro ali, fica difícil você ir já contra uma prefeitura que tem naturalmente a máquina da prefeitura, de empregos, de serviços, enfim. Mas o importante
é a gente ter uma candidatura competitiva, debater os problemas de Caicó e apresentar um projeto para a cidade de Caicó. Isso para mim é o mais importante. E nós vamos ter. Joelma tem uma preocupação com o tempo, mas até agora não tem nome. Mas o tempo ele é essencial, o senhor sabe disso, principalmente com o calendário eleitoral. Tá bem pertinho, a gente tá em março. Bem pertinho. Chegando em março, Vocês né? têm mais ou menos No mês de abril, é o aí, né? segundo Não é nem tempo, um mês, viu? ó, passa assim. Não ó. tem prorrogação não, a justiça eleitoral. Passa assim. Vocês têm pouco mais de 30 dias, né? É, isso. Pouco mais Pouco de 30 mais de dias. 30 dias, né? Deputado, tendência então é ir para republicanos, é isso? Isso, se eu conseguir a liberação, hoje meu pai, que é prefeito de Natal, Álvaro Dias, tem uma história com Caicó, ele está no Republicanos, essa seria a tendência. Poderá ser Riva Júnior? Riva Júnior passou por É um republicano. nome, é um nome. Foi por Republicanos. Ele é um nome que pode compor, naturalmente, uma chapa maior. Só já citou aqui uns 10 nomes aqui já. Pois é, exatamente. Não, eu citei porque- apenas um nome. Mas é porque- A oposição quer Adjunto e Diego. Se não for, poderá ser Riva Júnior? Coloquei só o nome, viu, Marco? É porque assim, é difícil você estar citando nomes, porque às vezes você esquece de algum nome e outras vezes você deixa de citar nomes que podem ser pensados em breve, entendeu? Então, eu acho que não precisamos estar citando nomes. O trabalho hoje é unir a oposição. Se a gente unir a oposição, se debater os problemas de Caicó e tiver essa oportunidade para o debate, eu acho que é salutar demais para a cidade de Caicó. Deputado, obrigado pela sua participação e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu agradeço demais aqui a oportunidade. A gente veio aqui para falar sobre a audiência pública, que vai ter, mais uma vez, reitero, dia 1º de março. E como a gente sabe, sempre é isso, né? Uma sabatina aqui e tal, e a gente sempre adora estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade, a gente sabe da audiência que vocês têm e estamos sempre à disposição. Pois é, para vir para cá tem que, já sabendo que não tem pauta confirmada aqui, nem preparada, né? Conversamos com o deputado Adjunto Dias aqui no nosso Panorama 95, né? A gente volta. É o quê? Hã? O carnaval entrou. Sim, o assessoria aqui do deputado está informando que o dinheiro da emenda entrou nos cofres do município. Que bom, né? Quem ganha com isso com certeza é o carnaval, né? É o que eu disse, é só uma questão burocrática, né? Às vezes atrasa um dia, 2 dias, e o prefeito vai gastar naturalmente, deverá gastar Os blocos não tem um destino? Isso, os blocos, Não tem os exatamente. blocos? O destino original é esse, fomentar os blocos. Então ele vai gastar com essas despesas aí que naturalmente a prefeitura teria para ajudar esses blocos, vai gastar com isso. Não custava nada ele ter citado, né? 8 horas e 35 minutos.